Eu quero iniciar esse programa agradecendo a audiência das espectadoras e espectadores que têm participado, têm nos dado um feedback muito bacana da série Prefeitas e Prefeitas, dentro do programa Viva o Voto, que tem como propósito conversar com os administradores e administradoras das cidades do Grande Centro Paulista. Hoje recebemos aqui o jovem prefeito Fernando Ottaviano, do vizinho município de Agudos, que durante uma hora vai conversar com os nossos jornalistas, fazendo um balanço, uma avaliação dos 3 primeiros anos do seu atual mandato e depois sobre o momento presente, o momento político, o momento de gestão, aquilo que ele espera que, se for concorrer de novo à eleição e ganhar, fazer na continuidade do seu mandato, ou se for o seu sucessor, apoiado por ele mesmo, ou que ganhe uma eleição e não tenha filiação ao seu partido, seja um adversário, não deva deixar de lado para o futuro da cidade. Essa é uma conversa democrática, uma conversa gostosa, aonde o tempo necessário se coloca disponível para que tudo possa ser analisado e avaliado por você, que nos assiste, que nos prestigia com sua audiência. Um grande abraço a todos e um ótimo programa, Fernando, e obrigado pela sua atenção com a Diário do Brasil TV Prevê. Seja sempre bem-vindo. Olá, seja bem-vindo ao Viva o Voto, dando sequência à nossa temporada de entrevistas com prefeitas e prefeitos da nossa região. Eu, Fábio Toledo, como sempre, sou acompanhado do jornalista José Eduardo Mantini, recebendo dessa vez o prefeito do município de Agudos, Fernando Ottaviani, do MDB, ele que está aí no seu primeiro mandato como prefeito, sendo eleito em 2020, ainda aos 28 anos, obteve 7.655 votos, o equivalente a 36% dos votos válidos na eleição. E antes da gente até começar a conversa, vamos conferir um pouco alguns detalhes sobre o município de Agudos. Fundada em 27 de julho de 1898, a cidade de Agudos está na região central do estado, a 312 quilômetros da capital. As principais vias de acesso à cidade são a rodovia Marechal Rondon, que liga a Bauru e a Lençóis Paulista, a SP-273, que dá acesso à rodovia João Batista Cabral Renó, e a rodovia da Amizade, levando ao município de Borebi. Segundo o último censo do IBGE, em 2022, a população da cidade é de 37.680 agudenses, um crescimento de pouco mais de 9% com relação ao censo anterior de 2010. Distribuídas em uma área de 966 km², levando a uma densidade demográfica superior a 38 habitantes por quilômetro quadrado. Ao todo, 51% da população é composta por mulheres e 49% por homens. A principal faixa etária dos munícipes está entre os 30 e 44 anos, representando mais de 23% da população. Agudos também possui o distrito de Domélia em seu território e é local de nascente de 3 rios importantes: o Rio Turvo, que deságua no Rio Pardo, além do Rio Lençóis e o Batalha, afluentes do Tietê. Dados de 2021 do IBGE apontam o PIB per capita de Agudos em R$ 70.209, havendo como destaque a produção agrícola de cana-de-açúcar e madeira, a pecuária e o setor industrial de derivados na madeira, produção de bebidas, entre outros. Conferimos então as informações sobre Agudos. Agora sim, Fernando, obrigado pela presença, pelo tempo aí disponível para a gente nessa temporada aí com os prefeitos e prefeitas da nossa região aqui do Viva o Voto. Obrigado, Fábio. Obrigado, Mantini, mais uma vez pelo convite para a gente vir falar aqui um pouco da nossa cidade. A gente vem com muito orgulho contar das coisas que fizemos durante esses 3 anos de mandato. Então, fico muito feliz e honrado por esse convite de vocês. Então, nós começamos aí, prefeito, falando exatamente que você falasse com mais detalhes da avaliação que você faz dos 3 primeiros anos da sua gestão. Como é que foram aí os 3 primeiros anos? Mantini, o primeiro ano que nós tivemos na frente da prefeitura, a gente pagou bastante contas do mandato passado, pagamos quase 14 milhões de reais em contas da antiga gestão. Então foi um ano muito difícil, primeiro ano meu de mandato, ano de 2021, mas que mesmo assim a gente não parou de correr, ficamos atrás do governo estadual, governo federal, para que nós pudéssemos trazer recursos para a nossa cidade e não deixar a nossa cidade sem obras, sem benfeitorias. Então, sem dúvidas, a gente correu e corre até hoje para trazer boas notícias para a nossa cidade.
mas esses outros 2 anos, 2022 e 2023, foram anos abençoados para Agudos, fizemos bastante coisa, então a gente fica bastante feliz em poder ter feito tantos recapeamentos, tantas outras obras que fizemos em Agudos. Até pensando nesse último ano agora, né, quais são as prioridades da sua administração para 2024? Sem dúvidas temos bastantes, né, prioridades. Temos recapeamentos ainda a ser feitos, como eu disse, já fizemos muitos recapeamentos. O programa de recapeamentos que nós tivemos durante esses 3 anos nunca houve igual. Fizemos mais de 200 quarteirões de recapeamentos asfálticos em nossa cidade. E nós temos muito mais. Conseguimos recursos agora com o Baleia Rossi, deputado federal, um grande parceiro do nosso município, e que conseguiu 6 milhões. Então a gente fica bastante feliz em poder trazer isso para toda a nossa população e muito mais a gente vai fazer. Temos grandes obras para inaugurar, temos uma nova escola, uma creche que vai atender quase 400 crianças. Temos também a Praça do Turista, que é a praça em frente ao antigo Mercado Dia, que vai atender quase 400 crianças do bairro Santa Angelina. Temos também um novo espaço saúde que estamos construindo no centro da cidade, próximo ao Brahma Esporte Clube, também iremos inaugurar esse ano. Estamos reformando também a antiga estação Sorocabana, que logo vamos estar inaugurando. Então a gente fica bastante feliz com boas notícias para os agudenses. Agora, prefeito, além da herança aí que o senhor falou em relação às contas, né, de pagar muitas dívidas, 2023 também foi um ano muito difícil para todos os municípios brasileiros e paulistas, obviamente, com as quedas sucessivas aí, tanto do repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, do governo federal, e também do ICMS, que é repartido aí para os municípios aqui em nível estadual. Diante de todo esse cenário, tudo que o senhor e, obviamente, todos os colegas prefeitos e prefeitas enfrentaram, gostaria que o senhor falasse como é que estão as contas da prefeitura hoje, estão equilibradas, enfim, como é que o senhor vem administrando o município, mesmo diante das quedas consecutivas da arrecadação no ano passado. Mantini, como você disse, né, todas as cidades praticamente aí do nosso Brasil, são mais de 5 mil cidades, e não é diferente Agudos, que caiu a arrecadação. Caiu dentro de 51% das cidades, caiu a arrecadação dos municípios entre ICMS e o FPM. E Agudos, infelizmente, não é diferente. A arrecadação do nosso município caiu em 47% do FPM. Faltou quase 8 milhões de reais no final do ano das contas e da previsão que nós tínhamos junto ao governo federal. Mas, graças a Deus, as contas da nossa cidade estão equilibradas, estamos pagando os funcionários em dia, os repasses das entidades, da UPA, do hospital, diferentemente do mandato passado que teve, que o pessoal queria até fazer greve, chegou no final do ano, não tinham recebido o 13º ainda os funcionários, e a gente tem trabalhado incansavelmente para poder honrar os compromissos em dia da prefeitura. Mesmo com toda essa dificuldade que estamos passando, a gente tem trabalhado e dando prioridade para pagar as contas da prefeitura. E até você mencionou nessa questão da dívida que já existia, né, no município, como uma dos desafios, né, até mesmo você entrando no seu mandato. E destacou também, né, lá no início, como uma das prioridades, ou algumas das prioridades, justamente a questão da área da saúde, né, o investimento na área da saúde, e também na de infraestrutura, geração de emprego e renda. Como que foi o andamento dessas áreas até aqui nesses últimos 3 anos? Quanto à infraestrutura, né, citei algumas obras que nós vamos inaugurar ainda esse ano. Temos também das obras que eu não citei, temos um estádio de futebol, temos também a reforma de um ginásio de esportes, vamos retomar a obra de um novo ginásio que o Everton, no mandato até 2016, ele estava construindo, né, mas a gestão passada acabou parando, e nós vamos retomar essa obra. Então a gente trabalhou bastante para que pudéssemos chegar agora nesse último ano de mandato, entregando bastante coisa para a população, e sem dúvidas a infraestrutura é o principal para a nossa cidade, com a saúde também. E os recapeamentos asfálticos foi o maior foco nosso na nossa gestão. Como já disse, fizemos bastante, mas ainda temos muito para fazer. E se Deus quiser, esse ano ainda vai dar para fazer bastante coisa, bastantes recapeamentos que nós precisamos. E a saúde da nossa cidade, sem dúvidas, é um orgulho. A gente fica bastante feliz em falar da saúde da nossa cidade. A gente vê toda a região que acaba indo na nossa cidade, às vezes utilizar a UPA.
Então, a gente sabe a qualidade e o carinho que a população da nossa cidade tem com a saúde do nosso município. Até dentro disso, né, a questão de infraestrutura para geração de emprego e renda, tem também a questão do distrito industrial também, né, para justamente ampliar esse espaço justamente para atrair mais possibilidade de emprego para as pessoas, até mesmo atrair mais pessoas justamente para morar, né, na cidade. Sim, nós fizemos agora um financiamento junto à Caixa Federal, que é o Finisa. E nesse financiamento, nós fizemos financiamento de 20 milhões de reais para que nós pudéssemos, dentro desses 20 milhões, a gente consiga comprar uma nova área para um distrito industrial, que a gente está comprando já da Dexco, antiga Duratex, uma área para que a gente possa fazer um novo distrito. E logo, logo, nos próximos dias, já vai estar assinada a compra. Nós estamos finalizando aí a desapropriação junto à Dexco, né? Já aceitaram. E logo, logo, a gente vai estar iniciando aí essas novas empresas. Temos já várias empresas interessadas em trazer para a nossa cidade. Inclusive, em fevereiro do ano passado, há um ano, estive na Espanha conversando com empresários que querem trazer sua empresa para Agudos e tantas outras que já vieram nos procurar por saber que a gente está adquirindo essa nova área e querem trazer as empresas para Agudos. Empresas, inclusive, de toda a região querem ir para Agudos e empresas também de fora, sabendo da localização boa que a gente tem, querem ali trazer sua empresa e dar bastante empregos para a nossa cidade. Dentro dessa política aí de geração de emprego, essa preocupação que a gestão do senhor tem, gostaria de saber quais são aí os principais incentivos diretos e indiretos que a Prefeitura oferece aos novos empreendedores que queiram se instalar em Agudos. Alguns colegas disseram aí que hoje não basta apenas ter aí, vamos dizer, oferecer uma área, né, mas que os empresários, os empreendedores, dentro das áreas de tecnologia, inovação, enfim, toda essa globalização que tem na própria geração de emprego, novas profissões também, é importante outras frentes de infraestrutura, né? Gostaria de saber os incentivos, se tem algum tipo de incentivo, alguma política realmente da Prefeitura de Agudos, no sentido de incentivar cada vez mais a instalação de novas indústrias no município, a qualificação da mão de obra, a questão aí da água, esgoto, a qualidade, enfim, que o senhor falasse um pouco disso. Temos as concessões, né, que a Prefeitura faz para as empresas, que cada empresa tem que participar de um processo de licitação, né, para conseguir a concessão da área, que é por 10 anos e renováveis pelo mesmo período, e gerando os empregos e cumprindo todas as regras. As empresas podem sempre permanecer ali, gerando emprego, trazendo aí o emprego para cada familiar. E também, Amantini, a gente tem conversado com os empresários, sempre a gente tem chamado eles para que mostrem as demandas do que precisa uma especialização, para que a gente possa também trazer alguns cursos para poder aprimorar cada funcionário. Não só isso também, trazer mais pessoas qualificadas para trabalhar em suas empresas. E isso tem dado bastante resultado em nossa cidade. A gente tem formado bastante gente e, se Deus quiser, vai ser cada vez mais. Logo, logo teremos uma formatura com quase 500 pessoas, que é de formação de cada profissional e com pedidos de empresas que vêm pedindo para que a gente possa formar aquele tipo de funcionário, e a gente tem feito isso. Obviamente que ter uma água de qualidade, estação de tratamento de esgoto também tem um peso significativo em relação a atrair novas empresas, né, prefeito? É verdade, sem dúvidas, temos uma água muito boa, inclusive a cerveja mais famosa é a de Agudos, né? Então a gente fica bastante honrado e feliz por termos uma cidade com uma água de tanta qualidade. E o tratamento de esgoto também é também muito bom na nossa cidade. Até falar você veio recentemente aqui na Diário do Brasil falar, né, do pedido de um projeto para o dispositivo na altura ali do Recanto dos Nobres, né? Como é que está andando, né, esse pleito, né, justamente em conjunto ali com a concessionária, né? Sim, temos uma reunião marcada nos próximos dias junto à Artesp para que a gente possa voltar a falar desse assunto, para que a gente possa trazer mais empresas também ali. Como eu disse, esse distrito industrial que a gente está adquirindo a área tem que ter uma vicinal que liga ali, e era para a concessionária já ter feito. Porém, eles não estão fazendo essa vicinal porque eles preferem pagar uma multa diária de R$2.000. E isso já era para essa obra já era para estar pronta desde o dia 31/12/2016 e não ficou pronta e não foi cobrada. E a gente tem trabalhado incansavelmente nesse pedido junto à Artesp para que possa fazer essa vicinal
junto à concessionária, né? E não vai só privilegiar esse distrito industrial da nossa cidade, que vai ser o da prefeitura, mas também as outras empresas que tem ali, a Madeiranite, Pré-Vale, a Karsten, a Água Minalba, que também está junto ali com a Karsten. Então tem tantas outras empresas que serão privilegiadas. E na área ao lado, o Marcos da Plasútil também já adquiriu aquela área junto à Duratex, antiga Duratex, né, a Dexco, e acredito que assim que a gente fizer essa vicinal, o Marcos vai também estar instalando a empresa, a Plasútil, que é um orgulho para Bauru, e tenho certeza que também nós, agudenses, teremos esse orgulho de ter instalado em nossa cidade uma filial. Então, uma outra área importante aí de geração de emprego e renda, obviamente, é o turismo. E Agudos conquistou já há alguns anos o título de município de interesse turístico, o MIT, que aí o governo do estado, obviamente, todo ano repassa recursos para fomentar o turismo, a estrutura do turismo, eventos no turismo na cidade de Agudos. A gente gostaria de saber quais são os principais pontos turísticos, atrativos turísticos de Agudos e como é que o senhor tem utilizado esses recursos aí repassados pelo governo do estado. Isso, nós adquirimos o selo do MIT, que é o município de interesse turístico, né, que é uma honra muito grande para nós agudenses termos esse selo, que é um repasse junto ao governo estadual para a nossa cidade, e nós estamos conseguindo fazer algumas obras. Uma delas é essa praça que eu falei, a Praça do Turista, praça em frente ao antigo Mercado Dia. Hoje temos ali a loja de material Estilo, e também estamos finalizando aí a obra da reforma da Estação Sorocabana, que também é um recurso do MIT. Então a gente fica bastante feliz em poder estar fazendo essa obra para toda a nossa população, e se Deus quiser, logo teremos mais. A estação ela vai ficar como um ponto turístico também dentro da cidade, é isso? Isso, é uma estação que já não funciona mais, né? Mas é o setor do Contour lá, e hoje está fechado lá devido às reformas. Mas ali vai usar para... A gente fizemos algumas coisas bonitas ali, que tem uma praça ao lado também, e vai ali nessa estação vai ter as feirinhas também. A gente faz algumas feirinhas noturnas na Praça Tiradentes, a gente vai colocar as feiras ali e vão ficar bem legais ali. Quais são os pontos principais que o senhor julga aí turísticos da cidade, que tem atração turística aí que recebe o pessoal da região? Aliás, até, né, o MIT tem vários tipos de turismo, né? O turismo de Agudos, ele se enquadra em qual para buscar justamente essa verba do MIT? Na verdade, os recursos do MIT, a gente tem feito essas obras, né, importantes do nosso município, e logo a praça, também a Estação Sorocabana vai ficar pronta. A nossa cidade é uma cidade abençoada, todas as pessoas que entram em nossa cidade saem felizes e falam até que têm vontade de morar na cidade, pela cidade ser muito bem estruturada, a cidade muito bonita, e a gente fica bem contente por esse carinho de todos com a nossa cidade. Tem até um mosteiro lá, inclusive, né? Sim. Que é muito famoso, o pessoal visita sempre lá, né? É verdade. Tem o turismo gastronômico também, com pastel de Agudos, que é muito famoso. Tem 2 pastéis famosos lá em Agudos, inclusive um é do meu vice, o Paulinho. Tem também o Bebê Pastel. Tem também o Ladonosti, que é um restaurante espanhol que leva bastante gente de fora para a nossa cidade. Então é um orgulho bem grande. Agora, só para tirar um pouco a dúvida da gente, que o senhor comentou, quer dizer que um empreendedor que queira se instalar em Agudos, um dos incentivos que tem passar por esse processo de concessão, tem até 10 anos para construir seu empreendimento? Não, tem 10 anos para a empresa estar funcionando. Tem um ano para iniciar as obras da empresa. Aí tem 10 anos da concessão, depois renováveis por mais 10, e desde que vá cumprindo as regras, a quantidade de emprego e tantas outras coisas que são dentro da licitação, sendo cumprido, não tem por que tirar de lá a empresa. Então, no segundo ano tem que estar gerando algum emprego. Tem que estar gerando emprego já. Isso é muito importante. E a gente também, né, recebeu na TV algumas demandas, né, como a gente já vem pedindo ao longo do nosso programa, cada prefeito que vem aqui, a gente busca, né, pessoas da cidade, né, buscando algumas demandas para a gente trazer e até mesmo para você analisar, né, ver se de fato há, né, essas demandas. E entre elas temos aí a questão da saúde, né, como você mesmo mencionou, né, como foi uma das principais pontos assim, a ser trabalhado na sua gestão, que é a questão levantada pela gente da falta de medicamentos e também na agilização de exames para idosos, aí, principalmente
foi ressaltado a questão do hemograma, que em média leva 5 meses para fazer agendamento. Como que isso, se isso é de fato, né, verídico ou não, e se, buscar na sua leitura, né, desse assunto. A saúde da nossa cidade, como eu disse anteriormente, sempre foi referência, não só em Agudos, mas para toda a região. Então, a lista de remédios, que cada prefeitura tem a lista do REMUME. A lista do REMUME são os remédios principais, os remédios que são obrigatórios, a prefeitura dá para a população. E a lista do REMUME da nossa cidade está completa. Não falta nenhum remédio. Lógico, tem os remédios às vezes que pode faltar, que é algum remédio de alto custo, que a pessoa tem que entrar judicialmente, não é culpa da prefeitura, porque a lista do REMUME são todos os remédios que são obrigatórios, e a gente tem todos. Agora, pode existir algum tipo de remédio que é algo judicial, aí a prefeitura pode sim comprar, mas desde que seja dentro de um pedido judicial, um pedido junto à justiça. E quanto ao hemograma, isso não condiz com a verdade. Em Agudos não tem essa demora de fazer um hemograma, ainda mais um exame tão simples desse, é que às vezes a pessoa não foi marcar, mas geralmente é bem rápido. Inclusive o hemograma é um exame tão simples, não é para demorar tudo isso não. As pessoas também ressaltaram um pouco, prefeito, a questão ainda uma atenção maior em relação à manutenção dos prédios públicos e também de praças públicas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? As manutenções das praças e prédios públicos a gente tem feito constantemente. Inclusive, a cidade está bem limpa junto aos prédios públicos, né? O que tem hoje, que é um pouco complicado, e eu até peço a ajuda de toda a população, é manter a cidade limpa, não colocar entulho para fora, se precisar alugar uma caçamba, porque as pessoas acabam jogando o entulho, a pessoa quebra uma parede e joga o entulho para fora, acaba ficando sujo na porta da casa da pessoa, a prefeitura tem que ir lá e retirar. Mas não é obrigação da prefeitura. A pessoa teria que alugar uma caçamba, tirar o entulho, de alguma forma resolver e não ficar para a prefeitura retirar. Isso é um ponto complicado para nós, frente à prefeitura, porque fica sujo sim a cidade devido a essas pessoas jogarem e não alugar uma caçamba e a prefeitura tem que retirar. É muito serviço para uma cidade de 40 mil habitantes que não é fácil de manter 100% limpa. Mas vendo como foi os 4 anos de 2017 a 2020, a nossa cidade está bem à frente. Estamos retomando, né, fazendo toda a limpeza da cidade, inclusive o nosso slogan é Tempo de Reconstruir. Estamos reconstruindo a cidade, cuidando com carinho e vendo sempre de perto toda a demanda da população. E a questão de investimentos aí em cultura e esporte, como anda na cidade? Cultura e esporte são duas coisas que a gente gosta bastante, inclusive a cultura, a gente tem feito shows com pessoas da nossa cidade, shows locais, né? Cultura também, como eu disse, a feirinha, tem várias coisas que a gente acaba fazendo em nossa cidade, proporcionando para a população. Uma das coisas foi o rodeio do ano passado, que foi muito bom para a nossa cidade, somou mais de 10 mil pessoas por dia no rodeio, então a gente ficou bastante feliz, contente com esses shows e rodeios que a gente fez, e esse ano novamente a gente vai ter. No dia 25, 26 e 27 de julho desse ano, teremos o Agudos Rodeio Show. Então, a gente tem incentivado bastante a cultura do nosso município. Esporte também, temos várias modalidades de esporte. Hoje, o Daniel, que é o novo secretário de esportes, tem trabalhado bastante para isso. Inclusive, a gente tem uma reunião essa semana em São Paulo para que a gente consiga trazer mais recursos também para a nossa cidade, junto à Secretaria de Esportes. Quando o senhor fala na promoção de eventos culturais organizados e realizados pela prefeitura, o senhor tem incentivado bastante os artistas locais da cidade? Como é que é essa questão dos eventos? Porque a gente vê outras cidades aí, inclusive aqui em Bauru mesmo, o pessoal reclama muito que há muito apoio muitas vezes para os artistas consagrados, né? E poucos recursos investidos nos artistas locais. E Bauru é um celeiro também cultural, um dos mais variados segmentos culturais aí, né, da música, da dança, enfim. Gostaria de saber se lá tem um incentivo forte para os artistas locais. Sem dúvidas, Amantini, a gente tem incentivado bastante, isso foi uma promessa inclusive de campanha minha e que a gente vem cumprindo constantemente, não só em Agudos, quanto ao meu distrito também de Domélia, que é um distrito que faz parte de Agudos. A gente tem feito bastante shows com as pessoas da nossa cidade, do distrito. Então, não há dúvidas que a gente tem incentivado bastante aí os shows locais, quase que
acredito que 100% das pessoas que fazem shows em Agudos já tocaram em nossa cidade, já fizeram algum tipo de show. Então, com certeza a gente incentiva os shows locais. A sua equipe de cultura tem obtido algum recurso? Algum artista participou do projeto lá daquela lei federal Paulo Gustavo? Chegou algum recurso federal por meio da lei Paulo Gustavo? Chegou sim, vários. Várias pessoas já participaram. Inclusive, em dezembro do ano passado, dezembro de 2023, a gente fez praticamente quase todos os shows junto à lei Paulo Gustavo. Muito bom. E até antes da gente ir para o intervalo, né, fazer uma pergunta que me surgiu agora, né, com essa relação, né, de Agudos ter aí, né, uma parte industrial muito forte, buscando, né, ampliar isso, inclusive. Como que você vê também a possibilidade de atrair essas empresas como uma parceria junto à prefeitura para desenvolver também, né, esses projetos culturais, sociais dentro da cidade, né? A empresa que vem também abraçar a cidade da mesma maneira como a cidade também abraça a empresa que vai para a cidade. A gente já tem uma parceria com várias empresas, inclusive a gente reinaugurou, né, o Cine Teatro em nossa cidade ano retrasado, e várias empresas da nossa cidade ajudaram a gente finalizar, inclusive, o Cine Teatro. Se não fosse o apoio da Ambev, da Dexco, da Plazútil, que é aqui de Bauru, mas que também ajudou, Panelão, tantas outras cidades que ajudaram a gente a finalizar essa obra. Então, a gente tem uma parceria muito grande, inclusive na formação desses profissionais, desses cursos que eu citei agora há pouco. Essas empresas também têm uma parceria grande com a nossa cidade. Maravilha. O senhor também tem parcerias lá com a ETEC, Senac, tem alguma parceria com essas instituições? Sim. O Senac a gente está conversando essa semana, inclusive, mas temos ETEC, temos tantos outros cursos também junto ao Senai. Ok. Bastante formação. Bom, e com isso, então, a gente encerra o primeiro bloco aqui do nosso Vivo Voto Prefeitas e Prefeitos com o Fernando Ottaviani. Voltamos em instantes. Estamos de volta aqui com o Vivo Voto, prefeitas e prefeitos da nossa região, hoje recebendo o prefeito de Agudos, Fernando Ottaviani. Vamos à sequência, Mantini. Fernando, você vem de uma família de políticos, né? Seu pai, o José Carlos Ottaviani, o Carlão, administrou a cidade por 2 mandatos, 2001 a 2004, depois 2005 a 2008. Seu primo Everton, em seguida, foi também prefeito, 2 gestões, 2009 e 2012, 2013 e 2016. E agora o senhor assumiu em 2021 a prefeitura, né, faz a gestão até o final deste ano. E a gente gostaria de saber qual é a marca da sua gestão. Seu pai ficou caracterizado como uma gestão de grandes obras, né? Abriu avenidas, enfim, realmente um homem de grandes obras. Sempre gostou disso. Acredito que tenha sido a principal marca dele. O Everton, seu primo, né, a gente acompanhou também de perto a gestão e ele teve um viés mais para as áreas sociais. Não foi assim um prefeito de tantas obras, né, assim, grandes obras, mas obras mais sociais, mais valorizando as pessoas. Você aí chegando já no seu último ano do mandato, gostaria que você fizesse uma autoavaliação. Qual é o perfil do prefeito Fernando? Qual é a marca? É mais para o Carlão, para o pai? É mais para o primo Everton? Como é que você identifica a sua gestão? Quanto ao meu pai e meu primo, são 2 orgulhos que tem na minha vida, poder suceder, né, o mandato tanto do Carlão, meu pai, do Everton, que foram ótimos prefeitos, que fizeram muito por nossa cidade. Meu pai, como você disse, tantas obras que ele fez que hoje a gente não consegue nem imaginar o que seria de Agudos se ele não tivesse feito as obras que ele fez. Uma delas, a entrada principal de Agudos, que é a Carvalho Pinto, a Richard Freudenberg, que ele começou e o Everton terminou. Então, foram tantas outras obras aí que meu pai fez, como postos de saúde e inúmeras obras que ele fez por toda a cidade. Em todos os cantos da cidade tem obras do Carlão. E o Everton também não é diferente. O Everton, em todos os cantos da cidade, tinha a parte social que ele fazia. E na minha autoavaliação aí, eu
queria pegar um pouquinho de cada um desde o início do mandato. Falei que queria fazer um pouco do meu pai, um pouco do Everton, e aprender um pouco com os dois, para poder ficar no meio aí e fazer, dar qualidade de vida para toda a população, cuidar também das obras e dar dignidade também na parte social. Falando na parte social, nós estamos implantando agora o cartão social, que é R$ 150 para as pessoas de extrema pobreza. Isso foi uma promessa de campanha minha em 2020, e nós estamos agora começando já a fazer esse cartão social que, sem dúvidas, vai atender a população que mais necessita, a população que mais precisa, como tantas outras coisas na parte social que nós já fizemos. Aliás, falando nisso, como é que é a parceria da Prefeitura com as entidades sociais, com o chamado terceiro setor? Tem uma parceria efetiva? Como é que você vê a relação de parceria com as entidades do município? A parceria da Prefeitura com as entidades são as melhores, né? Temos uma boa interação com todos. Nós estamos priorizando os pagamentos de todos os repasses das entidades. Inclusive, no dia 16 a gente terá a assinatura dos convênios que nós temos para firmar com todas as entidades. A Prefeitura repassa mais de R$ 720 mil por mês para as entidades, dividindo nas entidades, para que a gente possa ter um bom trabalho aí com essas entidades tão importantes do nosso município. E você citou, né, a família, né, como sendo duas referências, né, para o seu mandato, e você sendo aí um dos homens mais jovens, né, digamos assim, entre os prefeitos, até mesmo do Brasil como um todo. Como você tem lidado, né, com isso, e tanto na questão das virtudes, né, da juventude, como também dos desafios, né, de ser um gestor eleito aí com 28 anos de idade? Sim, fico muito feliz, muito grato e honrado com toda a população de ter confiado, né? Foram mais de 7.655 votos que eu tive na eleição em 2020, mas que depois disso, um dia depois, eu já me tornei aí o prefeito de toda a população. As pessoas que votaram, tanto mais de 7 mil pessoas que votaram em mim, confiaram em mim, e quanto às demais pessoas. Então a gente fica muito contente nas pessoas confiarem na gente, por ter apenas 28 anos quando eu venci as eleições, mas também tem o prefeito de Conchas, que ele tinha 21 anos quando ele venceu as eleições. Então, eu não sou o mais novo, mas eu acredito que eu seja o quarto mais novo do estado. Tem o de Iperó também, tem uma outra cidade que é mais novo que eu também. Mas a gente fica bem contente, né, por todo esse carinho da população comigo, também de ter confiado com a pouca idade que eu tinha. Mas eu tive aí uma escola muito boa, né? Junto ao meu pai, junto ao Everton, onde eu pude aprender bastante, junto ao Pedro Tobias, deputado estadual até então, né? Que eu trabalhei por quase 5 anos, onde eu aprendi bastante, inclusive ao lado aqui do Amantini, meu amigo, que ele era prefeito, e antes de ser prefeito também trabalhou comigo com o deputado estadual, com o Pedro Tobias. Então pude aprender bastante. O Amantini ia quase todos os dias no escritório do Pedro. Então eu podia conviver com bastantes prefeitos, vereadores, onde eu tive uma experiência grande. E hoje, graças a Deus, ele nos deu a honra e a população aí também, essa vitória tão importante para que a gente possa administrar Agudos. Aliás, né, 28 anos, seu pai já na vida política, quanto tempo que você, lembrando assim, que você se viu já dentro dessa vida política? O primeiro mandato do meu pai, ele foi eleito com 21 anos, vereador. E quando eu nasci, em 92, meu pai estava iniciando o terceiro mandato. Inclusive, eu nasci no período eleitoral. Meu pai já estava no segundo mandato, estava no período eleitoral, prestes a vencer a terceira eleição de vereador. Então, a gente fica bastante contente, né? E em 96, meu pai disputou a eleição de prefeito, acabou não vencendo as eleições. Mas em 2000 ele acabou ganhando as eleições, em 2004 ele chegou a dobrar a votação do que ele teve na primeira. O Everton também teve 9 mil votos, dobrou para 19 mil votos na eleição de 2012. Inclusive ele foi candidato único na nossa cidade. Isso quer dizer que é fruto de um bom trabalho sério frente à nossa cidade. Então eu fico muito orgulhoso e feliz por essa condição. Obviamente você está num partido grande. E respondendo o que você me perguntou também, quando eu tinha 8 anos, quando meu pai venceu as eleições, eu falava que eu ia ser prefeito. E isso desde pequenininho eu falava que eu ia ser. E cheguei
aí com essa vitória que Deus me deu. 20 anos depois... 20 anos depois, Realizou com o 8 sonho. anos eu falava que eu ia ser. Realizou o sonho. Desculpa, Montinho. Não, prefeito, o senhor está num partido filiado a um partido grande, não é de hoje. Também os familiares sempre tiveram um vínculo de filiações, né, históricas e tradicionais aí, o antigo PMDB e agora o MDB, partido grande, nível nacional, tradicional. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse relacionamento com o senhor, seus familiares, mas principalmente o senhor agora na gestão como prefeito, tanto com o governo estadual e com o governo federal. Como é que o senhor tem administrado isso aí por meio do MDB, que é o seu partido, né? Qual o trânsito que o senhor tem, tanto aqui em nível estadual e federal? Nós temos essa história com o MDB, né? Meu pai, prefeito por 2 mandatos, meu primo, prefeito por 2 mandatos, o Auro, meu tio, que hoje também é presidente da Câmara por 6 mandatos, ele é vereador, e todos pelo MDB. Então a gente tem uma história longa junto ao partido. E junto ao governo estadual, nós temos o deputado estadual Jorge Caruso, que é um grande parceiro do nosso município, e deputado federal temos o Baleia Rossi, um deputado muito parceiro da minha cidade. Como eu citei agora há pouco, ele conseguiu mais de 6 milhões de reais para que a gente possa fazer recapeamentos, isso agora, mas muito mais ele já conseguiu para a nossa cidade. Somam-se mais de 20 milhões de reais nessa parceria de Baleia e Caruso para Agudos. Então a gente fica bem contente com toda essa situação aí, que eles podem, tanto o Baleia quanto o Caruso, eles são próximos tanto do governo estadual quanto do governo federal. Então eles conseguem bastante recursos para que a gente possa trazer para a nossa cidade. O Baleia Rossi conseguiu 800 mil reais para que a gente pudesse reformar a Praça da Matriz, e que logo a gente vai estar iniciando as obras. Já assinei o convênio no início de dezembro, e isso foi junto ao Baleia, ao Caruso também, e com o Tarcísio. E esses 6 milhões que o Baleia conseguiu junto ao governo federal. Então temos uma boa relação com esses 2 deputados parceiros de Agudos, são tão parceiros, e a população reconheceu que fizeram eles, na última eleição, os mais votados, tanto de deputado estadual quanto de deputado federal. Isso é fruto de um trabalho que a gente mostrou para toda a população quem são os verdadeiros amigos da cidade. Essa fidelidade partidária que o senhor e seus familiares têm, como é que o senhor avalia? É muito importante, porque a gente vê alguns colegas aí, muitas vezes entregando ofícios, os mesmos ofícios, para vários parlamentares das mais variadas siglas, e não tem essa identidade, essa proximidade, ou essa fidelidade com uma determinada dupla, ou com 2 duplas. A gente vê esse samba do crioulo doido, né? Pede para cá, pede para lá. Como é que o senhor vê a importância dessa fidelidade de um prefeito, de uma cidade como Agudos, em ter aí seus representantes que a população entende, sabe quem é, que o prefeito sabe onde pedir na hora de um aperto? Enfim, que o senhor falasse essa importância dessa fidelidade com tanto partidária quanto ter realmente parlamentares que representam bem a cidade e atendem os pedidos do prefeito. Nós temos esses 2 grandes parceiros da nossa cidade, que é o Baleia e o Caruso, como eu disse, né, deputado estadual e federal, que a gente tem que ter por perto, que são as 2 pessoas que mais ajudam a nossa cidade, que se não fosse através deles, poucos recursos nós teríamos conseguido, mas os prefeitos, prefeitas, têm que ter uma proximidade com alguns outros deputados também, para que consiga trazer os recursos, mas sempre ser fiel e falar, né? Nós, na última eleição, trabalhamos para o Baleia Rossi, para o Jorge Caruso, de deputado estadual e federal, nessa dobrada, e também trabalhamos para o Rodrigo Gambale e para o Fernando Cury. O Fernando acabou não vencendo as eleições, mas foi um grande parceiro da minha cidade, tenho um grande carinho por ele, por tudo que fez por Agudos, mas eu falei para ele, desde o início da nossa conversa, falei, Fernando e Gambale, nós temos um compromisso muito maior com o Baleia e com o Caruso, então nós precisamos fazer mais votos para eles, porque são amigos de longa data, antes deles, né? Como dizia o Pedro, né? Falava amigo de primeira hora, né, Amandini? Então, sem dúvidas, eles nos ajudaram bastante. Mas nós também tivemos que retribuir votos para esses outros 2 deputados que também ajudaram bastante. O Fernando conseguiu quase 7 milhões de reais em 2 anos de mandato enquanto ele foi deputado. Então, eu tinha que ser grato, né? Claro. Isso é uma fidelidade, tem que ser grato, que o mínimo, né, não é virtude, é obrigação ser grato. Então, tive que ajudar também esses outros 2 deputados, mas quem são os nossos deputados, os deputados que a gente sempre esteve junto aí é o Baleia e o Caruso. Mas temos sim
que ter essa parceria, fidelidade partidária para que a gente consiga trazer mais recursos, porque sempre a gente é o mais lembrado junto a esses deputados por saber da nossa fidelidade. Inclusive fui assinar o convênio na Caixa Federal de 6 milhões de reais, o último convênio que eu fui assinar que é esse junto ao Baleia Rossi, e o pessoal da Caixa Federal falou que a cidade que mais recebeu o recurso junto ao governo federal foi Agudos. Então a gente fica bem honrado com todo esse carinho aí que esses dois deputados, Baleia e Caruso, têm com a nossa cidade, e essa gratidão junto à população de ter feito eles o mais votado. Mesmo não havendo, assim, digamos, uma proximidade geográfica, né, Sim. entre eles e o eleitorado geral deles, né, com a cidade de Agudos, mas até por conta, né, dos votos que a própria MDB de Agudos conseguiu trazer para eles, tem essa questão, né, de auxiliar, né, a cidade. E até pensando no cenário regional, né, uma possibilidade de ter aqui, né, na região candidatos com força, né, para representar a região, né, numa LESP, até mesmo numa Câmara dos Deputados lá em Brasília. Né, como é que você vê se existe, né, essa necessidade de a gente ter mais representantes daqui da região? Voltando ao assunto do Baleia Rossi e do Jorge Caruso, eles moram, né, o Caruso mora em São Paulo e o Baleia em Ribeirão Preto. Eles não moram aqui na nossa região, porém eles estão frequentemente visitando a nossa cidade e lembrando de nós, que é o mais importante, né? Uhum. Eu até falo pro Baleia, pro Caruso e inclusive pro assessor dele, o Giroto, que é um grande parceiro. Às vezes não precisa nem vir, Agudos, mandando recurso para nossa cidade já tá ótimo, que é o que a gente precisa, né? Uhum. A gente gosta que venha recursos para nossa cidade. Mas como você disse, de deputados locais, é muito importante que a gente tenha deputados aqui da nossa região, como citei algumas vezes aqui já do Pedro. O Pedro era um deputado de Bauru e que ajudava toda a região. Distrital, né? Era um deputado distrital, que ajudava muito. Como citei também o exemplo do Fernando Cury, ele era de Botucatu, mas ele ajudava tantas outras cidades. Inclusive, acho que ele vai disputar a eleição de prefeito em Itatinga, que é a cidade ao lado de Botucatu, que o pessoal tem pedido para ele disputar lá, que é um grande nome. E então nós tínhamos deputados que ajudavam bastante. Rodrigo Agostinho, que é daqui de Bauru, ajudou bastante a minha cidade. Então a gente tem que ter carinho e gratidão com quem ajudou. E infelizmente agora nesse momento a gente está sem deputado aqui da nossa região. Então realmente falta deputados e precisava, né, os políticos aqui se juntar, se unir e poder fazer um deputado estadual, um deputado federal, que muito mais desenvolvimento vai trazer para a nossa região. Você falou desenvolvimento da nossa região, um tema muito importante, né, que vem sendo um pouco discutido aí no sentido da gente resgatar e até ampliar a importância desse desenvolvimento regional integrado, sustentável, né, vocacionado. O que o senhor acha que a gente precisa fazer realmente, as lideranças políticas, os empreendedores, mas principalmente nós políticos, precisamos fazer realmente para voltar a discutir de forma integrada políticas públicas que interessam a macro-região central nossa, quase 50 municípios aí, que poderiam estar discutindo temas comuns, que vivem problemas comuns no seu dia a dia e, obviamente, procurar soluções consorciadas ou não, comuns também. Está faltando realmente resgatar essas associações municipalistas? Como é que o senhor vê essa questão? Quem é que deve liderar esse processo, na opinião do senhor? Recentemente estive em Brasília com o ministro Jader Filho, uma reunião marcada pelo Jorge Caruso e Baleia Rossi, onde assinamos esse convênio de 6 milhões de encapamento asfáltico. E nessa reunião estiveram vários prefeitos da região, vice-vereadores e tantas pessoas lá trabalhando em prol de suas cidades. Então foram vários prefeitos de toda a região e que puderam chegar lá e mostrar solicitações das suas cidades, da região, e pudesse trazer recursos para cada uma delas. E nisso a gente conseguiu esse fruto, né? E sem dúvidas precisamos disso, dessa união dos prefeitos, vereadores, para que pudéssemos trazer mais recursos e desenvolvimento para toda a região. Dentro desse contexto, o senhor acha então muito importante que realmente os prefeitos trabalhem em sistemas comuns. Só para citar um exemplo, resíduo sólido, por exemplo, é um problema que todo município tem, né? E que não vai resolver agora, ainda mais diante do marco regulatório de saneamento, não vai resolver de forma isolada, né? Precisa realmente trabalhar
de forma regional, de forma conjunta, até para seguir a nova lei federal, né? E é claro, como o senhor falou mesmo, quando se reúne lá 20, 30 prefeitos numa mesma região, com pedidos comuns, com pedidos que realmente vai representar uma população de 500, 1.000, 1 milhão de habitantes, obviamente que a união faz a força. Acredito que seja mais fácil até sensibilizar as autoridades competentes, um ministro, um secretário de Estado, para conseguir esses recursos, não é isso, prefeito? Precisamos ter essa união junto aos demais prefeitos de toda a região, Prado, um exemplo, Prado, Paulinho Granchi de Paulistânia, Chiquinho de Boribi, e juntar esses prefeitos e solicitar essas demandas junto ao governo estadual, ao governo federal, para que a gente possa ter uma força ainda melhor, né? Quanto mais prefeitos, mais solicitações, mais vai ser atendido com qualidade, sem dúvida, junto ao governo estadual e federal. Aliás, a gente sente que esse movimento tão é importante que agora, para sair a pavimentação da Lençóis Água de Santa Bárbara, além de ser um pedido antigo, teve uma movimentação união, de né? vários municípios, né? Acho que até o senhor mesmo participou desse processo todo. Então mostra a importância que as grandes obras, as grandes conquistas precisam realmente da união dos vários chefes de executivo, também das câmaras municipais, né? Do Poder Legislativo também, que é muito importante nesse processo. Precisamos dessas uniões, né, para que a gente consiga trazer mais recursos para a nossa cidade, mais desenvolvimento, e com essa união de todos os prefeitos, muito mais vai ser válido para todas as cidades. E dentro dessa união também tem, né, as cidades referências, né, no caso de Agudos, a referência é Bauru, né, até pela proximidade, e até já virou algo comum, né, dos prefeitos que já vieram aqui nessa mesa, falaram da importância, né, do crescimento dessa cidade principal, Bauru, e como isso também atrai crescimento para a sua cidade, né? Como é que você vê também, até mesmo pela proximidade, né, com Bauru, né, Agudos, né, ter essa possibilidade de crescimento também com o possível crescimento de Bauru? Bauru se expandindo, Agudos também vai crescer junto, né? Isso também dá para ver aqui em Piratininga. Os loteamentos que tem hoje entre Bauru e Piratininga está praticamente junto, ambas as cidades, né? Então isso também é um sonho que nós temos em Agudos, né? Praticamente juntar as duas cidades aí. Já temos o Recanto dos Nobres, tem um outro loteamento para sair agora. Então a gente vai ficar bastante contente aí com essa união, essa proximidade, desenvolvimento das cidades, que junto, sem dúvida, a gente fica muito mais forte, né? E agora estamos chegando aí, prefeito, né? Em breve aí o período eleitoral. Obviamente, a gente quer saber do senhor, se o senhor já coloca seu nome aí como pré-candidato à reeleição, né? E também saber como é que está nesse momento. Né? Já terminou o carnaval aí, começou o calendário mais político-eleitoral. Temos apenas a Olimpíada aí no meio do ano, mas logo depois os motores aquecendo. E todo mundo, obviamente, que os eleitores de toda a cidade estarão atentos na eleição que eu considero a mais importante. Né? Já foi falado aqui pelos colegas prefeitos que o governador está um pouco mais distante, o presidente mais distante ainda, mas que todo mundo sabe onde o prefeito mora e onde moram os vereadores. Então é a eleição realmente mais importante, é a municipal, né? Onde tende a ser assim, um pouco mais calorosa, vamos dizer assim, mais embates, mais debates, mais propostas também, acreditamos, né? Então a gente gostaria de saber se o senhor já coloca o seu nome aí como um pré-candidato à reeleição e como é que o senhor está enxergando, vendo nesse momento, né, o processo sucessório aí de Agudos, né? Se realmente tem se a oposição também está se movimentando, enfim, hoje, qual o cenário político partidário de Agudos? Sim, sem dúvidas, tenho que disputar sim, né? Serei pré-candidato a prefeito novamente de Agudos e nós trabalharemos incansavelmente até o último dia do mandato. Vamos trabalhar bastante, continuar as obras e tantas outras benfeitorias que temos para fazer para a nossa cidade, trazer ainda mais qualidade de vida para toda a população. E o nosso trabalho não parou até hoje, não vai parar e vamos continuar trazendo muito mais recursos para a nossa cidade e fazendo muito mais coisas para a nossa cidade, como os recapeamentos, inaugurando as obras importantes para toda a população e cuidando com carinho, que é o principal de todos os agudenses e domelienses. O senhor já visualiza aí algum adversário? Como é que está a oposição lá, na sua opinião? O senhor que está sentado na cadeira hoje como prefeito, como é que o senhor vê os, não inimigos, mas eventuais adversários para a eleição de outubro? Já ouvi dizer de alguns lá, mas a gente tem que focar
no nosso comando da prefeitura, da cidade, que isso é o que importa. Temos que trabalhar incansavelmente desde o primeiro dia do meu mandato até o último. Isso você pode ter certeza que a gente não cansa de trabalhar. Então, o senhor é um jovem prefeito ainda, obviamente, caso seja reeleito, é um novo mandato. Sim. Né? Então, obviamente, o senhor vai trabalhar planejando mais a sua gestão, vai ter um tempo maior, inclusive, para realizar outras grandes obras, e daí a importância de um planejamento também. Né? E gostaria de saber do senhor realmente o que o senhor pensa dessa questão reeleição no país. É algo que realmente, culturalmente, o povo, o eleitor absorveu bem? O senhor acha importante essa questão do projeto de reeleição? Há projetos no Congresso que defendem até alguns parlamentares lá de o fim da reeleição, de ter um mandato de 5 anos, né, e dar oportunidade para um revezamento aí, para que surja até novas lideranças também, né? Enfim, como é que o senhor vê, desde quando foi instituída a reeleição no país, que começou lá no governo Fernando Henrique Cardoso, né, e também foi estendido às eleições municipais, como é que o senhor vê essa questão de reeleição? O senhor defende realmente reeleição? O senhor defende que acabe a reeleição, que também não seria para essa eleição da qual o senhor vai disputar, obviamente seria para outros mandatos, mas o que o senhor pensa do projeto reeleição no país? Funcionou? Não funcionou? Deve funcionar? Deve permanecer ou deve mudar? Acredito que seja importantíssimo, principalmente em Agudos, né? Como eu disse, o nosso slogan é tempo de reconstruir. Nós estamos reconstruindo a cidade. Esses 3 anos que se passaram apenas foi reconstrução do nosso município. A gestão passada, se tivesse mantido a cidade da forma que o Everton deixou, a cidade hoje estaria muito melhor, muito à frente. Fruto disso foi a perca do mandato do ex-prefeito, que inclusive foi cassado 2 vezes por incompetência, inclusive um dos casos, né? Então nós temos que fazer a nossa parte, trabalhar bastante, mostrar para toda a população para que a gente está aqui, que a gente está aqui para trabalhar. Como a gente disse agora há pouco sobre o meu pai e o Everton, os dois trabalharam muito e eu não seria diferente. Então a gente tem que mostrar para que a gente está aqui e, sem dúvidas, o segundo mandato é para a gente fazer tantas coisas que a gente deseja e sonha em fazer, porque esse mandato foi muita reconstrução. Foi, como muitas pessoas viram aí na mídia, no início do mandato, a frota estava totalmente sucateada, recapeamento em Agudos não existia, tinha buraco por toda a cidade. Nós estamos recapeando, já fizemos mais de 200 quarteirões de recapeamentos e muito mais ainda tem para sair esse ano, muito mais. Então a gente tem que mostrar aí para a população o que é o nosso trabalho. Como todos já sabem, o trabalho da família Ottaviani, o que meu pai já trabalhou e que meu primo já trabalhou, e agora eu estou fazendo a minha parte. E para a gente encerrar, né, a nossa entrevista, 3 anos aí de mandato, indo agora para esse 4º ano, o que você aprendeu, né, tendo essa vivência agora como prefeito? Lógico que você aprendeu muito, né, com o pai, com toda a família, né, presente até mesmo dentro do executivo, com parente também no legislativo, mas você, enquanto prefeito, o que você aprendeu assim que vai levar para a vida? Sem dúvidas, ser prefeito, não só ser prefeito, mas todo dia a gente aprende alguma coisa, não só na minha área, né, estando como prefeito, eu aprendo todo dia é um novo dia, a gente aprende bastante, temos que ter humildade para aprender, às vezes errou, resolve, vamos resolver, mas a gente aprendeu bastante. Esses 3 anos foi muito importante para a nossa cidade, com obras que nós fizemos, recapeamentos, colocando a saúde em dia, não atrasando pagamentos dos funcionários, que isso é importantíssimo para o bom desenvolvimento da cidade e para o funcionamento também da prefeitura. Então eu aprendi muito e quero aqui agradecer a Deus e toda a população por toda a confiança que me deram aí nesses 3 anos. Você ouve bastante no dia a dia o pai e o primo que já passaram pela cadeira que você ocupa hoje? Sem dúvidas, o Everton e meu pai todos os dias dão alguma dica, também pergunto alguma coisa para eles, o que vocês acham, porque a gente tem que trocar ideias para errar o mínimo, né? Lógico, ninguém é perfeito e ninguém nasceu sabendo, mas eu pergunto sim diariamente o que você acha, se faria, não faria, para que a gente possa aí fazer o melhor mandato e, sem dúvidas, proporcionar o melhor para a população. Tem um grande amigo nosso da política aí que diz que quem ouve mais erra menos. Você concorda com essa tese? Claro, eu gosto bastante de conversar, escutar as pessoas para que possa fazer o melhor, né? Para não errar, sempre fazer o melhor para toda a população, que isso é o mais importante. Ok. Fernando, obrigado, viu, pela
pelo tempo disponível aqui para a gente e pela conversa. Obrigado, Toledo, obrigado, Amantini, obrigado a todos mais uma vez por nos assistirem e escutar um pouco aqui do que já fizemos em nossa cidade, o que vamos fazer, e obrigado aqui por abrir as portas mais uma vez à televisão. Obrigado a você que seja aqui gentilmente com a gente. É isso, prestando conta à população da querida Agudos. Agradecemos então ao prefeito Fernando Ottaviani pela presença e a você por ter acompanhado essa edição de Viva o Voto, prefeitas e prefeitos da nossa região. Para rever as entrevistas e as outras, né, que a gente realizou aqui nesse Viva o Voto, confira nossas redes sociais. Até a próxima, até lá.